Bom dia a você que nos acompanha nessa celebração online. Nos reunimos para este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero ouvir e saudar a vocês com a passagem bíblica do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16, que nos diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Através destas palavras, relembramos do grandioso amor de Deus em relação ao mundo, em relação às pessoas que aqui vivem. Por isso, Ele nos entregou, Ele nos deu de presente o que Ele tinha de mais especial, o seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, para que através do seu sofrimento na cruz, Ele pudesse trazer salvação, fé e esperança para todos aqueles que creem, que confiam nele. Estamos enfrentando épocas de dificuldades assustadoras por causa do coronavírus. Mas no meio desta época, precisamos mais do que nunca voltar a nossa fé, a nossa confiança diante de Jesus Cristo, para que Ele possa nos trazer a salvação, o auxílio necessário, para que com muita coragem possamos enfrentar esta dificuldade que temos diante de nós. Mas quando lembramos do amor de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo por nós e do agir do Espírito Santo em nosso meio, devemos nos sentir animados para enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Vamos continuar a crer e a confiar neste propósito divino. Amém. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Queremos nesta manhã acompanharmos juntos a leitura do Salmo 25, os versículos 27 a 31 que nos dizem: Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor, todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão, pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, o adorarão, e todos os mortais, todos que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Com toda certeza, Deus deu inúmeras provas que desde o passado Ele salvou o povo de Israel da escravidão. Em muitos momentos Ele também salvou as nações hebraicas de povos inimigos. Esteve também ao lado, salvando os cristãos, quando em tempos de aflição eles também oravam e pediam amparo e a força divina. E de igual forma, nós como cristandade enfrentamos novamente momentos de fraqueza, de fragilidade, diante da luta do coronavírus. Mas como no passado, nós precisamos orar, confiar e crer no poder salvador do nosso Senhor, que Ele não abandona, que Ele não deixa de lado seus filhos e suas filhas, para que, como no passado, o povo de Israel
testemunhava a sua fé e contava às novas gerações sobre os feitos que Deus havia feito em seu meio, que de igual forma, nós nesse momento de fragilidade, possamos buscar amparo, refúgio em Deus e também contar adiante os milagres que Ele operou sobre a nossa existência, sobre o nosso mundo. Crentes e confiantes no poder do Trino Deus, vamos juntos nos colocarmos diante dele em oração. Bondoso e eterno Deus, nós te damos graças que, apesar das dificuldades trazidas pela pandemia, que ainda podemos vir e também participar de cultos como este, de forma online, onde a tua palavra é pregada e ensinada, onde o teu grandioso amor pela humanidade é revelado e relembrado, também pela presença de Jesus Cristo, que se entregou na cruz para salvar todos aqueles que creem, que confiam nele. Abençoa-nos para que, assim como nos ensina o Salmo 22, que também possamos crer e confiar no teu poder, na tua graça, que no meio das dificuldades tu salvas o teu povo, lhes liberta de opressão, de maldade. Ajude-nos também diante do coronavírus, para que não entremos em desespero, mas que possamos confiar no teu poder, que também estará auxiliando aqueles que te procuram e confiam em ti, em fé e em oração. Continue com a tua bênção sobre o teu povo. Continue abençoando e fortalecendo aqueles que estão doentes e enfraquecidos. E olhe por este nosso mundo, para que o teu poder possa novamente reinar em nosso meio e que a tua paz possa trazer alegria e felicidade para todos aqueles que te pertencem. É o que te pedimos e damos graças em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos juntos ouvir a leitura bíblica, base para a pregação, do Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 31 a 33, que dizem: Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro levou-o para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não
como Deus pensa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Querida comunidade que nos acompanha de forma online, através desses 3 versículos, nós temos nosso Senhor Jesus Cristo ensinando e ao mesmo tempo preparando os seus discípulos para o seu sofrimento, morte e ressurreição. Um texto típico desta época da Quaresma. No primeiro versículo, Jesus usa a palavra rejeitado, falando que ele será rejeitado pelos líderes religiosos do povo judeu. Olhando para este aspecto, você já se sentiu rejeitado? Não é bom se sentir desprezado, abandonado, deixado de lado. É um sentimento horrível. E nosso Senhor Jesus Cristo teve que passar por isso, para que pudesse trazer salvação a todos nós. Nosso Mestre ensinava com clareza e não escondia nada dos seus discípulos. E nesta hora, Pedro se mete, tenta fazer com que Jesus mude o seu discurso. O discípulo tenta ocupar o lugar do Mestre. E o que acontece? Jesus usa toda a sua autoridade e diz: saia da minha frente, Satanás. E por que ele chama Pedro assim? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, antes de pregar o Evangelho, é levado para o deserto. E lá ele é, por sua vez, tentado pelo capeta para que ele mude o seu foco. E lá Jesus conseguiu vencer o tentador. E agora está diante dele Pedro, que tenta fazer o mesmo. Tenta fazer com que Jesus mude o seu foco. No entanto, Jesus não aceita isso. E por isso, na parte final, ele diz a Pedro que ele está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. De fato, nós como seres humanos, inúmeras vezes, não conseguimos compreender a linha de pensamento do nosso Criador. E muitas vezes também não temos a compreensão de que Ele planeja algo para cada um de nós. Mas o que podemos e devemos fazer diante disto? Crer e confiar. Crer que mesmo quando não conseguimos compreender, porque algumas questões acontecem em nosso meio, que Deus ainda tem planos sobre a nossa existência. Através desses 3 versículos, nós podemos também lembrar de 3 aspectos. O primeiro, que nós não devemos desprezar, rejeitar ninguém. Assim como Jesus Cristo já teve que passar por isso, que nós, como sinal e gratos pela salvação que Ele conquistou para nós, deveríamos sempre acolher as outras pessoas, fazer com que elas possam se sentir importantes, valorizadas em nosso meio, não rejeitando ninguém. O segundo ponto, que não devemos nos colocar no lugar do nosso Mestre, que não nos deveríamos nos colocar como superior aos pensamentos de Deus. Quantos são aquelas pessoas que só retiram do Evangelho aquilo que lhes convém, mas a partir do momento que Jesus traz uma palavra mais dura, simplesmente fecham os ouvidos e fazem de conta que isso não é para elas. Nós precisamos ouvir e aceitar o Evangelho, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, como um todo, não somente em partes. E a terceira parte, confiar nos planos divinos, crer nos seus pensamentos e confiar que Ele tem planos para cada um de nós, que de forma ou de outra
ele conduz a nossa existência. E para exemplificar isso, quero vir e trazer uma história. Havia uma agricultora que muito jovem ficou viúva e com grandes dificuldades criou a sua única filha. Mas já na infância, a menina rejeitava a mãe, pois tinha vergonha de admitir que ela era filha de uma colona. Na adolescência, a mãe só tinha valor quando ela dava algum dinheiro à filha. E ela, por sua vez, adorava corrigi-la na frente dos outros quando pronunciava uma palavra errada. E também adorava tirar sarro da própria mãe, limitando e tirando-a para fazer chacotas. Na fase adulta, a mãe tinha planos para sua filha. Guardou com muito esforço dinheiro para que ela pudesse estudar, para que pudesse constituir uma família, encontrar um bom esposo e ter filhos. No entanto, a filha saiu de casa, torou todo o seu dinheiro em festas e em bagunças e nem de longe queria saber de estudar. No entanto, a mãe não abriu mão da sua filha. Ela continuava a lhe visitar, continuava a orar por ela e a cada oportunidade continuava a corrigir a filha, assim como Jesus o fez com o apóstolo Pedro. Até que um dia a filha apareceu grávida e sem saber sequer quem era o pai. Aí a casa da arrogância, da prepotência caiu. A jovem se sentiu rejeitada pelos seus amigos que riam dela. E ao redor todos queriam lhe corrigir e lhe ensinar que ela devia ter cuidado, de que agora todos os seus planos iriam de água abaixo, que ela arruinou a própria vida. No meio desta confusão toda, quem lhe socorreu? A mãe colona. Essa acolheu a rejeitada, lhe preparou para a maternidade. E a partir da luta no campo, ao lado da mãe agricultora, a jovem recuperou os seus sonhos e a fé no Trino Deus, se tornando uma nova mulher, através da dádiva dela também ser mãe, e teve a sua vida completamente mudada. De igual forma, Jesus sofreu rejeição e humilhação, como aquela mãe colona. No entanto, ele não deixou de instruir, de ensinar os seus discípulos, de corrigi-los, mesmo quando seguiam seus pensamentos, de também trazê-los para que pudessem captar, entender os planos de Deus. Através da gravidez, a moça da história foi vista por muitos só como um problema. Ela foi alvo de críticas, mas por sua vez a mãe viu que Deus tinha um plano através da gravidez, para que ela pudesse novamente ter a sua filha ao seu lado. Não mais arrogante, que desprezava a mãe, mas uma filha que aprendeu com os erros da vida, que estava transformada e mudada num novo ser. De igual forma é conosco. Neste período da Quaresma, nós também precisamos olhar para Cristo Jesus, reconhecer o seu sofrimento e perceber o plano divino da salvação que Deus tinha através deste ato, e como sinal de fé e de gratidão, não sermos como Pedro, tentando corrigir o mestre, só retendo o que para nós é bom na Bíblia, mas aceitar e colocar em prática todos os ensinamentos, confiar nos planos e nos pensamentos de Deus, que assim como a filha
que rejeitava e era ingrato com a mãe agricultora, que de igual forma a humanidade que muitas vezes vive e age como se não precisasse de Deus, possa acordar nesta quaresma e também perceber que sem Jesus não somos nada, que Ele deve ainda hoje ser o nosso mestre e crermos que mesmo na dificuldade, que mesmo nas bagunças da vida, Ele tem um plano de salvação para nós. Basta uma filha grávida nos arrependermos dos nossos pecados, mudarmos de vida e nos voltarmos ao Trino Deus. Se assim o fizermos, com toda a certeza, nós não rejeitaremos ninguém, nós não vamos colocar os nossos pensamentos no lugar dos planos e dos pensamentos de Deus. Que possamos ficar firmes e fortes, sempre de novo nos voltarmos somente ao Trino Senhor. Que Ele nos abençoe e nos guarde neste aspecto. Amém. Como comunidade aqui reunida, nós também queremos vir juntos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Profetas te seguiram e ouviram tua voz, andaram mundo afora e pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas e Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos de teu filho, toda a igreja também vai, seguindo teu chamado e ser santa com Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolo, me chamas, vê, Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Os séculos passaram, não passou porém tua voz. Te chama ainda hoje, que convida a te seguir. Há homens e mulheres que te amam mais que assim, e dizem com firmeza, vê, Senhor, estou aqui. Quero ainda trazer alguns avisos.
Lembro que todas as nossas atividades presenciais, a princípio, voltarão no dia 13 de março. Se houver de novo mudanças por causa dessas questões da pandemia, do coronavírus, iremos vir e usar os meios também para avisar aos membros e os amigos que vêm e participam de todas as atividades dentro do âmbito da cidade de Timbó. Mas que também possamos lembrar que, como sínodo, foi tomada essa decisão de suspender todas as atividades durante 15 dias, prezando o bem-estar das pessoas, para que a doença não se alastre ainda mais em nosso meio e que os nossos membros e a população de forma geral possa também se resguardar e ficar em casa, se protegendo e também através da leitura bíblica, da prática da oração e de acompanhar mensagens e meditações, possa continuar a fortalecer e amparar a sua fé até que tudo volte à normalidade. Queremos agora também juntos ouvir um vídeo que também pede a nossa colaboração, a nossa ajuda nas questões financeiras. Você sabe qual o destino da próxima oferta nacional? A próxima oferta será destinada à implementação de capelanias da saúde e rede de diaconia. As capelanias atuam no amparo e acompanhamento de pessoas e famílias hospitalizadas, compartilhando o amor de Deus e levando conforto em horas de angústia, incerteza e desespero. A oferta ajuda na implementação desses espaços em ambientes hospitalares. Já a rede de diaconia é um coletivo formado por 50 instituições diaconais da ESLB que trabalham com diversos públicos, como pessoas em tratamento de saúde. Esse recurso será utilizado para encontros de formação e articulação entre essas instituições. Como exemplo, temos a Associação Albergue Martim Lutero, em Vila Velha, e também a Casa de Passagem São Lucas, em Porto Alegre. Esses espaços oferecem abrigo e consolo espiritual para pessoas que passam por tratamentos médicos nos grandes centros urbanos. Agora, vocês podem acompanhar o simples passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Capelanias da Saúde e Rede de Diaconia. Quero convidar a vocês, assim como vocês estão, para que possamos tirar esse tempo especial de oração, para mais uma vez falarmos com o nosso Criador. Oremos. Bondoso e eterno Deus, há tanta maldade, tanta tristeza em nosso meio, mas nós queremos colocar isto tudo diante de Ti. Crentes e confiantes que Tu és o único que pode nos socorrer, que pode nos amparar no meio deste mundo. Ajude-nos para que diariamente possamos ouvir a Tua voz, que possamos dar valor aos Teus ensinamentos, que possamos vivenciar a nossa fé de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. Oramos pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão enlutadas, seja sofrendo pelas consequências do coronavírus ou tantos outros motivos em nosso meio. Ampare e auxilie as pessoas nas suas dores, nas suas dificuldades. Também te pedimos pelos nossos governantes, sejam eles municipais, federais ou estaduais. Cuide também da nossa igreja e de todas as denominações religiosas, para que possam continuar firmes e fortes, participando e também praticando a importância da divulgação do Evangelho. Ó Deus, queremos colocar tudo diante de Ti, as nossas alegrias, as nossas tristezas e dificuldades, quando juntos oramos a oração que Jesus ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino.
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos encerrar esta celebração com a bênção e a proteção do Trino Deus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor venha e levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Que assim os abençoe e os guarde o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ficamos todos na paz e na bênção do Senhor, com a certeza de que através da sua proteção podemos encarar toda e qualquer dificuldade, pois não estamos sozinhos. O Trino Deus nos acompanha e ilumina, hoje e sempre. Amém.